E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sim, vamos falar sobre o coronavírus. Já preciso deixar o disclaimer de que Fausto é especialista em porra nenhuma. Então eu vou falar sobre percepções pessoais aqui sem nenhuma autoridade. Se você quiser saber mais sobre o coronavírus, você deve procurar aí alguém que tenha propriedade para falar sobre o assunto. Aliás, a gente já tem um monte de autoridades falando com muita propriedade e muita assertividade a respeito do assunto. Vá, alimente-se das fontes corretas. Não fique se alimentando aí de informações de correntes de WhatsApp, de grupos de Facebook. Procure especialistas que falem disso com conhecimento e não aquele seu influenciador, aquele cara que você gosta porque é simpático. Então a sua opinião ela não pode ser formada por mim. Embora eu tenha me disposto a vir aqui propor algumas reflexões em torno de alguns pontos da maneira que eu vejo, eu não devo ser a sua referência em relação ao conhecimento de coronavírus. Né? Então a gente tem conhecimento abundante aí na internet, e embora a gente tenha todo esse conteúdo abundante, o jogador médio de BDO, por exemplo, ele não sabe a minúcia assim, no detalhe o que está acontecendo. E eu entendo, porque o nosso mundo ele tem tanta coisa que a gente precisa saber, ele tem tanta coisa que a gente precisa estudar, que é difícil você ter interesse por tudo. Então tudo bem você não ter interesse em relação a um vírus que não chegou no teu país, quer dizer, acabou de chegar agora, e que não está afetando a tua vida. Normal, você não queria saber. Só que aí você vai ficar sendo bombardeado por manchetes e você só vai ler essas manchetes que de repente pode te deixar com uma percepção bem errada daquilo que está acontecendo de verdade. E é sobre isso que eu quero falar. Gente, você está alimentando o seu conhecimento de coronavírus cruzando a realidade com o que exatamente? Você está cruzando com o especialista, com a declaração da Organização Mundial de Saúde, você está se baseando naquela palestra que aquele doutor famoso que é renomado na área da saúde no país, vamos falar aí Drauzio Varella, eu não assisti nada sobre ele falando sobre esse vírus, mas assim, quem sabe mais do coronavírus e do impacto dele no mundo? A Organização Mundial de Saúde, o Drauzio Varella ou aquele pivete neto que você acompanha todo dia? Então, não sou eu que devo falar para você o que o coronavírus é porque eu não sou da área da saúde. Aí você vai cruzar a informação com o quê? Com aquele youtuber que paga os boletos com views. E aí ele coloca lá, coronavírus tá fodendo o país inteiro, e aí essa manchete vai fazer você ir louco lá assistir o vídeo, e porque ele te deu uma manchete sensacionalista, o conteúdo é sensacionalista também, e aí você começa a ficar mais desesperado do que deveria. O problema não é você ficar desesperado, o problema é que existe uma diferença entre o problema ser sério e desesperador. Eu não vejo o coronavírus como um problema desesperador, mas ele não deixa de ser sério. E o fato de você ser alimentado por matérias sensacionalistas que podem fazer você achar que o problema é desesperador, pode fazer você acreditar que isso está sendo a estratégia da China para acabar com a população do mundo. Aí você começa a cruzar informações com o seu youtuber e com aquele seriado de Armagedon que você assistiu. Porque hoje em dia, quando você entrar no Netflix, no Amazon Prime, no HBO Go, o que mais você tem? Você tem seriado sobre Armagedon, sobre cataclisma, sobre fim do mundo, sobre extermínio em massa, e aí de repente você está cruzando a realidade, o mundo em que você vive de verdade, com aquele anime que você viu que só ficou você e mais meia dúzia no planeta. E achar que o problema é desesperador pode fazer com que você deixe de ter cuidados básicos, que são tudo que você precisa para escapar e para ficar fora disso. Tudo bem? Então, basicamente, o que você precisa saber é que esse ataque ele acontece por vírus e você se previne de vírus usando uma máscara. Já parou para pensar o quanto nós somos péssimos aqui no Brasil em termos de prevenção? Não é só com uma máscara, tá, gente? Eu tô sendo bem banal aqui. Mas você já parou pra reparar? É engraçado, a gente tem muitas coisas que são culturais na nossa cabeça. E culturalmente a gente não gosta de pagar mico com excesso de prevenção. Por isso que foi muito difícil convencer as pessoas a usarem cinto de segurança. E as pessoas usam cinto de segurança com medo de multa, não com medo do acidente. Porque elas acham que ter medo de acidente é uma coisa covarde. Né? Você coloca o airbag lá porque você quer mostrar que você tem condições de pagar um carro completão, mas não porque você acha que isso vai acontecer. Então a gente, quando você fala assim, usa uma máscara para se prevenir de uma gripe, que máscaras que eu vou pagar mico na rua, as pessoas vão achar que eu sou um doente em fase terminal, eu não vou usar porque eu vou ser o único a estar usando uma máscara na rua. Gente, eu cago porque a maioria acha de mim, e aí quando eu tô com gripe eu uso máscara mesmo que todo mundo vai olhar meio torto, meio com curiosidade, todo mundo vai me achar meio velho, meio esquisito. Eu uso essa máscara em respeito às pessoas de quem eu vou me aproximar. É um hábito que eu peguei no Japão. E se eu descobrir que o coronavírus chegou aqui na minha vizinhança, eu vou começar a andar na rua de máscara. Qual o problema? Máscara tem em toda a farmácia. Basta que você vá lá,
Do mesmo jeito que eles têm esparadrapo, gaze, algodão, mertiolate, eles vão ter máscara também. Você coloca uma ali, até para limpar a casa e não atacar sua rinite, é ótimo. Veja, basta que você faça isso? Não, porque a pessoa pode espirrar numa maçaneta e você pode pegar essa maçaneta, ser o azarado que foi usar o banheiro ou a sala depois dela, e aí depois você vai lá e dá aquela coçada no olho, uma coisa que eu vivo fazendo também, e pronto, tá infectado. Então você precisa ver de que formas que esse vírus ele pega em você e evitar que isso aconteça. Tá preocupante, tá desesperador? Sim, só que eu tenho conhecidos que estão trabalhando como intérpretes, como tradutores em hospitais no Japão, onde o hospital trata pessoas infectadas com esse vírus. Isso não está impedindo essas pessoas de irem trabalhar todo dia. Elas estão com medo, elas estão se borrando na calça. Mas elas sabem que se elas lavarem bem as mãos, por quê? Porque elas podem pegar em algum lugar que tem o vírus ali. Se elas usarem máscara, se elas fizerem gargarejo, se elas tomarem as devidas precauções e se elas tomarem conta da saúde delas, se elas tiverem cuidado com a saúde delas, elas vão sobreviver e isso vai passar. Isso vai passar. Isso é o que todo mundo vê. E é isso que a gente torce, é isso que a gente espera. Ontem eu estava conversando com um médico, amigo meu, e ele me deu uns insights, assim, umas ideias que eu achei super bacanas, umas coisas que eu não concluiria sozinho, por exemplo. Ele falou, cara, olha que engraçado, hoje em dia não dá pra você mentir mais. Não dá pra você mentir. A China, ela falou que ela tá, e agora eu não vou lembrar exatamente, ela falou que ela estava com 80 mil casos. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Sabe por quê? Porque, por exemplo, na Itália você pega o número de infectados e mortes, dá 1%. Você pega em outro país lá, você pega o número de infectados e mortes, dá em torno de 1,5%. Então, se já morreu 20 mil na China, 20 mil ou 2 mil, se morreu 2 mil na China, não é 80 mil infectados que tem, tá para mais de 200 mil. Então, assim, você tem a preocupação de um país de preservar a sua imagem, de tentar diminuir o problema, mas é muito difícil. E aí, todas as teorias de conspiração que advêm disso, é o governo americano tentando acabar com a economia da China, é a China tentando acabar com a população do mundo. Gente, existe uma diferença do mundo real que você vive e existe uma diferença entre o seriado lá que você assiste e o youtuber sensacionalista que ganha dinheiro fazendo você assistir o vídeo dele. Então, busque pessoas que falam com propriedade e que explicam que mutações de vírus acontecem naturalmente. Você tem um morcego, você tem um animal, você tem um macaco lá que carrega um vírus e de repente esse vírus muta e ele atinge o ser humano e o ser humano não tem defesas, ele não tem anticorpos, ele não tem nada para combater aquilo. Dependendo do nível da forma de transmissão desse vírus, esse vírus vai infectar um monte de gente, até que se desenvolvam tratamentos, vacinas, até que se estude melhor isso, até que você saiba qual é a melhor maneira de prevenir, de remediar, demora um tempo. Agora, outra coisa também, inevitavelmente eu vou ter que dar um spoiler para vocês de um filme do Keanu Reeves, e eu tenho quase certeza que o nome do filme é O Dia Depois de Amanhã. Desculpa, gente, eu vou ter que dar spoiler aqui, então pause esse vídeo e não assista mais, pelo menos por 1 minuto, caso você não queira levar spoiler desse filme. ETs vêm para a Terra e eles veem que o ser humano está destruindo a Terra, e eles tentam impedir, fazer a humanidade parar de destruir a Terra, não conseguem, e depois eles voltam depois com outro plano. Eu não me lembro bem porque faz muito tempo que eu assisti esse filme, mas eles vêm com um plano Arca de Noé, eles começam a salvar espécies para quê? Para destruir tudo e depois repopular. E recriar todo esse ambiente. Aí um desses ETs ele se aproxima dos seres humanos e percebem que eles estavam enganados em relação a nós, porque nós não destruímos tudo indiscriminadamente até a coisa não ter mais jeito. A gente simplesmente posterga as tomadas de decisão para soluções enquanto a gente puder. E isso é um comportamento muito humano, não se trata de bondade ou maldade, não se trata de inteligência ou burrice, tem um pouco de burrice aí sim, eu acho, mas é um comportamento muito humano que você deixa tudo para a última hora. Você é uma pessoa que usa todos os copos e todos os talheres e depois você lava, e aí às vezes lava só aquilo que você precisa para comer na hora e adia ainda mais, ou você é uma pessoa que lava qualquer peça assim que você suja. Se você lava qualquer peça de louça, de talher assim que você suja, você deve passar muita raiva quando você vai morar com alguém, dividir alojamento com alguém, porque deve sobrar sempre para você, porque você deve lavar tudo bonitinho e quando você volta a pia está cheia de louça, e isso deve te causar várias tretas na vida.
Mas por quê? Porque as pessoas são ruins? Porque elas não prestam? Não, porque elas têm esse hábito de postergarem as coisas mesmo. Os TCCs, eles são feitos na véspera da entrega. As apresentações, elas são concluídas, elas são preparadas na véspera da apresentação. Então, se você, hoje em dia, ninguém devolve livro em biblioteca mais, porque isso é coisa de velho. Mas se você tivesse lá 2 semanas para entregar, muito dificilmente você entregaria logo depois de terminar de ler. Você entregaria no dia estipulado, ou então 1 ou 2 dias atrasado depois, caso você não pagasse multa. Por quê? Porque aí no dia da entrega você teve um problema lá e esqueceu. A gente tende a deixar as coisas sempre para o último dia, pagar boleto na data de vencimento, mesmo tendo dinheiro para pagar antes. Por quê? Porque a gente é desse jeito mesmo. Então, você vai ficar usando máscara no Brasil se você sabe que o coronavírus está pegando gente na China, na Coreia e no Japão? Muito dificilmente você vai tomar medidas pesadas, preventivas em relação a isso. E já que o problema não está aqui no Brasil, o que você vai fazer? Você vai aproveitar que está todo mundo curioso a respeito do coronavírus e vai fazer um vídeo que vai bombar no seu canal do YouTube, e aí você vai apavorar todo mundo com aquilo que pode acontecer. Então eu vejo um monte de gente apavorada perguntando para mim se está tudo bem com os meus conhecidos lá no Japão, e aí o que eu tenho para dizer é que os meus conhecidos, eles estão trabalhando até em hospitais, lidando com pessoas que estão infectadas. Aí veja, você tem uma mortalidade de cerca de 1% aí, vamos colocar alguma coisa entre 0,5% e 2%, você tem uma mortalidade baixa, você tem crianças assintomáticas. O que quer dizer isso? O maior medo que a gente tem na vida é que a nossa bebê de 7, 8 meses aqui do lado pegue uma gripe que pode levar ela embora, tadinha, tão fraca, tão frágil do jeito que ela é. Crianças são assintomáticas, ou seja, ela vai pegar o vírus, vai transmitir para a mãe, vai transmitir para o pai, só que ela não vai adoecer. Então, se por um lado é ruim, por outro é ótimo, porque aí você não sofre vendo criança sofrendo. Mas aí, quem é que está dentro desse 1% da mortalidade? É gente que já está debilitado. Então, o coronavírus ele tem levado muitos idosos, e muitas pessoas já afetadas por outras doenças, que faz com que o organismo delas se enfraqueçam e elas não resistam a uma infecção muito forte. As outras pessoas, elas estão ficando muito doentes, elas estão passando muito mal, elas vão para o hospital, elas se tratam com isso, e depois de 3 dias, da mesma maneira que você trata qualquer infecção forte, qualquer virose forte, depois de alguns dias você está lá, pronto para outra e pronto para voltar a trabalhar. Não estou aqui querendo diminuir a seriedade, eu estou querendo com isso só acabar com o pânico. Claro, sem propriedade nenhuma, sem ser da área de saúde, simplesmente compartilhando com vocês a forma como eu vejo a coisa, porque alguns de vocês me perguntam. De verdade, espero que seja útil, espero que nenhum de vocês adoeça, e assim, se o vírus chegar na sua cidade, se nenhuma pessoa no seu bairro, indo no posto de saúde, que você vai lá buscar camisinha ou remédio, cara, não tenha vergonha, use máscara, chegue em casa, não pense que você está perdendo tempo, lave as mãos, né? Faça gargarejo, você está ganhando tempo, você pode estar poupando aí a sua saúde de muito transtorno. Isso assim, caso realmente se comprove, caso realmente chegue, dentre tanta coisa séria que a gente tem para tratar aqui, o coronavírus é um problema que a gente pode tirar de letra simplesmente com informação objetiva e tratamento e prevenção objetiva em cima disso. Aí todo o resto da nossa capacidade cerebral, a gente se dedica a outras coisas mais importantes aí que também devem ser prioridade. Ok? Bom, espero que seja útil, a gente se vê na próxima. Esse vídeo foi patrocinado pela Andresa, que está com um ataque de sinusite, muita dor de cabeça, e aí eu brinquei com ela para ela não ficar tomando essa cerveja Corona aí. Até a próxima, gente.